paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernanda Lima, faço parte da equipe do Ministério Idosos dos Sonhos de Deus da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. E hoje estou aqui para darmos continuidade ao projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, leitura 163, 1 Crônicas 15 a 17 e Cantares de Salomão 1. Leiamos. 1 Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, um príncipe, e seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Zemaías, Eliel, Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura entre nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, e com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíam-se a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e címbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Bene, e Jaaziel, e Zemiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maaseias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com címbalos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel,
e Azazias com harpas sobre Seminite para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Zebanias e Josafá e Netanel e Amazai e Zacarias e Benaia e Eliezer e os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhas e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Metitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízes. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo:
a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e por amor deles repreendeu os reis dizendo: Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazeis presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulta o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeon, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, instrumentos de música de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as portas por onde andei com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que
impacientasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua sentença depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvires com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remistes do Egito? E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre.
Louvado seja o Senhor. Agora, Cantares de Salomão 1. A epígrafe diz: a esposa anela pelo seu esposo. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como a que erra, ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Se tu o não sabes, o mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te compara, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, como um cacho de Chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. As trevas da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Louvado seja Deus. Oremos em agradecimento à leitura de hoje. Senhor Jesus, eis-nos aqui, meu Pai, te agradecendo por mais esta leitura, meu Pai. Nos aproximamos, Senhor Jesus, do momento de finalizarmos, meu Pai, as leituras desse projeto, meu Pai, de leitura de 1 ano. A cada dia estamos mais próximos de concluir este projeto, esta jornada, meu Pai. E só temos a te agradecer, Senhor Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de tocarmos, meu Pai, estas páginas que revelam para nós a Tua palavra, meu Pai. Muito obrigada. Senhor Jesus, pedimos nesse momento que o Senhor seja com todos que estão participando deste projeto, com as suas famílias representadas, guarde-os, livra-os de todo o mal e sustenta-os para que eles consigam cumprir, meu Pai, esta meta e que eles sejam, meu Pai, cada vez mais cheios de Ti. E isto é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo dia de leitura da Bíblia Sagrada.
Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor.